Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine para compreendermos o significado desta mensagem. Te agradecemos especialmente por cada mãe aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Carlos Drummond de Andrade, em sua poesia Lição de Coisas, uma coleção de poesias, escreveu em uma poesia chamada Para Sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade expressa aquilo que as mães representam para nós. Nós percebemos a graça de Deus na vida de várias maneiras. Quando olhamos para o céu, vemos as estrelas, vemos o nascer do sol, contemplamos o pôr do sol, olhamos para a beleza da lua brilhando. Quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos a graça de Deus em nossas vidas. Mas, sem dúvida alguma, a graça de Deus se revela, se concretiza de uma maneira intensa, sublime, através
do amor das nossas mães. Se existe uma maneira pela qual a graça de Deus se materializa de uma maneira extraordinária nas nossas vidas, é através da maternidade, através da vida das nossas mães. O amor e o cuidado de uma mãe por seus filhos só podem ser presentes porque Deus, de uma maneira especial, está na vida delas. Deus está presente na vida de todas as mães, onde elas estiverem, independentemente de etnia, de cultura, independentemente de nível socioeconômico. Deus se faz presente na vida de todas as mães. E a primeira lição que uma criança tem da presença do amor de Deus em sua vida, de uma maneira mais concreta, sem dúvida alguma, é através da sua mãe. A mãe é a materialização do amor de Deus na vida de um ser humano. E isso acontece por um simples motivo. Porque Deus é mãe. Nós estamos muito acostumados a ouvir Deus é pai. Até por causa da cultura patriarcal que se estendeu por tantos séculos, nós, quando imaginamos Deus, nós imaginamos costumeiramente Deus como grande pai. Mas a Bíblia apresenta a Deus também como a grande mãe. Se Deus não fosse mãe, Deus não seria perfeito. Deus é perfeito porque Ele é a nossa mãe também. Ele é o nosso pai, mas Ele é também a nossa mãe. Porque é através das nossas mães que o Criador nos trouxe ao mundo. É através das nossas mães que o Criador nos ensinou o que é o aconchego, o que é alguém pegar você no colo e poder lhe transmitir a vida, o calor, a ternura. Isso nós temos através das nossas mães. É através das nossas mães que nós recebemos o nosso primeiro alimento, o leite materno, que além de nos nutrir, nos protegia, nos protege, né, contra as infecções. A única proteção que o bebê tem contra alguns tipos de infecção é pela presença de anticorpos, de substâncias de defesa no leite materno. Nós precisamos das nossas mães e nós vivemos durante uma parte considerável da nossa vida graças a elas. A presença de uma mãe na vida de um filho, de uma filha, é tão importante que existem vários trabalhos mostrando que o tipo de apego que os pais, mas particularmente as mães, têm com os seus filhos, o tipo de relacionamento que as mães têm com os seus filhos, o tipo de contato, de aproximação que as mães têm com os seus filhos, são fatores determinantes na formação da personalidade dos seus filhos. São fatores determinantes no comportamento futuro de seus filhos. E até os tipos de relacionamento que esses nossos filhos vão ter na vida adulta
são em boa parte moldados pelo tipo de relacionamento que as mães tiveram com seus filhos quando eles eram crianças. Ou seja, Deus está presente nas nossas vidas desde o momento em que nós somos concebidos por meio de nossas mães. A figura e o papel de uma mãe são tão importantes que a Bíblia faz questão de enfatizar que Deus nos ama como uma mãe. E por meio do profeta Isaías, Deus expressa o seu amor pelo ser humano como o de uma mãe por seus filhos. Como nós podemos compreender o amor de uma mãe? Assim como o amor de uma mãe, o amor de Deus envolve vários aspectos. E o primeiro aspecto é que, assim como uma mãe, Deus cuida de seus filhos. Você se lembra como a sua mãe cuidava de você? Provavelmente nós não lembramos de muitas coisas, mas eu trabalho com algumas colegas que são profissionais de saúde, médicas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, agentes comunitários de saúde. E o trabalho na área de saúde é muito pesado. Exige muita concentração, muita atenção, muita energia. E há algumas semanas, 2 colegas têm filhos que foram internados. Estavam com problemas respiratórios, algo que acontece costumeiramente nessa época do ano. Elas simplesmente não dormiam. Ficavam ao lado do filho, da filha, e no dia seguinte estavam lá trabalhando sem sequer demonstrar cansaço. Eu brincava com elas e dizia, mas como é que vocês estão aguentando ficar acordadas, trabalhar sem parar no ambiente que a gente trabalha, sendo que vocês nem sequer dormiram? E elas simplesmente se esqueciam do cansaço delas, porque o amor de uma mãe por seu filho supera qualquer tipo de cansaço. E isso só é possível porque esse amor vem de Deus. Não é algo que vem delas como seres humanos. É Deus presente na vida dessas mães que as energiza de tal maneira que elas podem dedicar esse cuidado intenso, ininterrupto aos seus filhos. Uma mãe consegue ficar sem almoçar, sem jantar, sem cuidar de suas necessidades básicas, para cuidar dos seus filhos. E Deus é assim conosco. Claro que Deus não se cansa, mas Deus cuida de nós de uma maneira que supera completamente a nossa capacidade de entendimento, supera a nossa compreensão. Nesse texto do profeta Isaías, Deus fala com a nação de Israel como uma mãe fala com seu filho. Israel era uma nação difícil. E apesar de toda a revelação de Deus, o povo havia adotado costumes pagãos. E por causa disso, no século VIII a.C., o povo de Israel foi levado para a Síria. A nação de Israel, a parte norte da nação de Israel, foi destruída
pelo Império Assírio. E muitos judeus foram levados para o cativeiro, foram levados para outras nações. E o povo de Israel, no exílio, estava sofrendo. E depois do Império Assírio, o Império Babilônico destruiu o que restava da nação de Israel, o reino de Judá. E os judeus da Babilônia também foram levados cativos para outros países, como o Iraque, como a Síria, e muitos permanecem lá até hoje. Existem colônias judaicas nesses países, fruto dessa invasão que houve dos assírios e dos babilônios em Israel. Então, a nação de Israel praticamente havia sido destruída, os judeus estavam no exílio e já não tinham mais esperança de voltar ao seu país, à sua terra natal. E Deus então conversa com a nação de Israel como uma mãe. E diz assim para o povo de Israel: vocês podem não ter mais esperança, mas eu sempre vou cuidar de vocês aonde vocês estiverem. Vocês estão no exílio, mas mesmo no exílio eu cuido de vocês, assim como uma mãe cuida de seus filhos. E eu prometo a vocês que eu vou trazer vocês de volta do exílio para a nação de onde vocês saíram. E eu vou fazer isso por meio de um servo que, além de trazer vocês de volta para a sua terra natal, esse meu servo que eu escolhi, antes que ele nascesse, esse meu servo será luz para todas as nações, até para as nações mais distantes da terra. E esse servo é a figura do Messias. Esse servo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da profecia do servo sofredor anunciado na profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo. E por isso que Jesus se apresenta à sociedade judaica e diz: eu sou aquele servo prometido por Isaías, eu sou a luz dos gentios, eu sou a luz que ilumina o mundo todo. E Jesus, novamente usando a analogia de uma mãe, isso fica mais claro quando a Bíblia é lida no seu original grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus diz para o povo de Jerusalém: como eu queria abraçar vocês, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Jesus usa a analogia do amor, do cuidado de uma mãe por seus filhos, para mostrar o quanto Deus nos ama como uma mãe. E a Bíblia traz inúmeros exemplos de mães que cuidaram dos seus filhos com o amor que só Deus pode colocar na vida de alguém. Lá em Êxodo, no capítulo 2, a Bíblia fala do amor da mãe de Moisés. O faraó havia determinado que todas as crianças hebreias no Egito deveriam ser mortas. E a mãe de Moisés, muito aflita, ela prepara um cesto de juncos com betume, põe o seu bebê Moisés naquela cesta e deixa à margem do rio, pedindo a Deus que o seu filho não morresse. Ela, iluminada por Deus, então prepara aquele cesto, e a filha de Faraó encontra o pequeno Moisés e pede
para que uma mulher hebreia, que seria a própria mãe de Moisés, amamentasse aquele bebê, e aquele bebê se tornaria o libertador da nação de Israel, o libertador que conduziria os hebreus do Egito para a terra prometida. Foi o amor de uma mãe que tornou possível os hebreus saírem do Egito. Foi o amor de uma mãe. Outro exemplo que a Bíblia nos dá de amor materno é o exemplo de Ana, mãe de Samuel, mãe do profeta Samuel. Ela consagrou Samuel ao Senhor e Samuel passou a morar no templo, em Jerusalém. E Ana ia todo ano, fazia uma túnica nova para o seu filho. E ela tinha prazer em ver o seu filho na casa do Senhor. Outro exemplo lindo de amor materno é aquele exemplo registrado por Mateus, lá no capítulo 15. Uma mãe cananeia estava sofrendo porque a sua filha, a Bíblia diz que ela estava endemoniada, uma moça provavelmente muito doente, com algum tipo de problema mental, e sofria gravemente. E Jesus estava trabalhando com o povo judeu e a mulher cananeia se infiltrando entre os discípulos, dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, mestre, cura a minha filha. Jesus olhou para ela e falou: mulher, grande é a tua fé, que se faça conforme o desejo do seu coração. E naquele mesmo instante, a filha dessa mulher cananeia foi curada. Grande é a sua fé, disse Jesus. Como é grande a fé de uma mãe por seus filhos. Como é grande a fé de uma mãe que se dedica, fica muitas vezes sem comer, sem dormir, sem tomar banho. Às vezes a mãe deixa de dar comida para si mesma, para dar essa pouca comida que ela tem para os seus filhos. Isso é mãe. Isso é ser mãe. Isso é Deus nas nossas vidas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, eu conheço você. Eu sei como é grande a sua fé. Porque essa sua fé foi moldada pela sua avó, Loide, e pela sua mãe, Eunice. É claro que a fé é um dom de Deus, mas Deus usa instrumentos humanos para cultivar essa fé em nós. E as nossas mães são o instrumento, o canal mais poderoso pelo qual Deus molda a nossa fé. Assim como Timóteo teve o exemplo da sua mãe, Eunice, da sua avó, Loide, eu creio que a maioria de nós, a imensa maioria de nós, que hoje está aqui, só está aqui porque nós tivemos um modelo de fé que foi as nossas mães. Foram as nossas mães que nos ensinaram a orar, na maioria das vezes. Foram as nossas mães que nos ensinaram a sermos pessoas humildes, a sermos pessoas dependentes de Deus. Eu tenho uma colega que trabalha ao meu lado e ela diz: eu sempre oro com os meus filhos a oração do Pai Nosso. Sempre, quando eles vão dormir, eu oro a oração do Pai Nosso. É a maneira que ela encontrou para ensinar aos seus filhos a importância da espiritualidade.
E se não for pela espiritualidade, esse mundo não tem muito mais o que oferecer. São guerras e mais guerras, jogos políticos entre nações, um querendo mostrar que pode destruir mais que o outro. Esse é um mundo em que nós vivemos. E, certamente, nós precisamos resgatar a figura da mãe, porque é nela e através dela que Deus ministra em grande parte nas nossas vidas. Existe um ditado judaico que diz que a mãe compreende até o que os filhos não dizem. A mãe, às vezes, só de olhar para o filho, para a filha, já sabe o que está acontecendo. Não precisa lhe falar nada. Ela não precisa nem abrir a boca. Só de ela olhar, ela fala, alguma coisa está acontecendo, e ela já faz o diagnóstico, já sabe o que é. Isso é Deus na vida de uma mãe. Assim como Deus disciplina os seus filhos, a mãe também disciplina e educa os seus filhos. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, disse assim: minha mãe foi a mulher mais bonita que eu já vi. Tudo o que sou, devo à minha mãe. Atribuo o meu sucesso na vida à educação moral, intelectual e física que recebi dela. Outro dia, ouvi uma mensagem de internet, uma pessoa dando testemunho da importância que a mãe dele teve na sua vida em função dos valores que ela transmitiu a ele. Ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade, mas ele disse assim: esses 7 anos de convívio que eu tive com a minha mãe foram o suficiente para fazer de mim uma pessoa bem-sucedida. Porque, apesar de ter tido pouco contato em vida com ela, os valores que ela me transmitiu e as coisas que ela me ensinou me ajudaram a avançar na vida, a ser uma pessoa de olhar positivo na vida. Uma mãe educa os seus filhos pensando no melhor deles. É claro que as mães são seres humanos, erram com frequência, nós pais também erramos com frequência, mas a graça de Deus é tanta que Ele permite que aquilo que a mãe falou que está de acordo com o caráter de Deus, fique como uma semente permanente no coração de seus filhos. E muitas vezes a gente, 40, 50, 60 anos depois, nós nos lembramos daquilo que a mãe nos ensinou. Alguma frase que ela falou e que impactou as nossas vidas. E também, assim como uma mãe, Deus se compadece dos seus filhos. Deus tem misericórdia dos seus filhos. Deus sente compaixão por cada um de nós. A Bíblia traz também exemplos lindos da compaixão de uma mãe por seu filho. Um desses exemplos está no livro de Gênesis, quando Abraão teve um filho com Sara, nasceu Isaac. Isaac foi crescendo e Sara pediu a Abraão: olha, esse filho que você teve com a escrava Agar está caçoando do nosso filho. Eu não quero mais essa escrava entre nós, não quero mais o seu filho entre nós. Esse menino se chamava Ismael. Não é o nosso pastor Ismael aqui, era outro Ismael. E você sabe qual é o significado do nome Ismael? Ismael significa Deus ouve.
Por que o nome desse menino era Ismael? Deus ouve. Esse menino, quando foi expulso da casa de Abraão por Sara, esse menino com a mãe Agar, o menino e a sua mãe caminharam pelo deserto. O menino era pequeno. Provavelmente, boa parte da caminhada, Agar tinha que carregar Ismael no colo. E chegou numa parte do deserto que não tinha mais água. Acabou a água de Agar e ela, desesperada, deixou o seu filho embaixo de um arbusto e caminhou na distância de muitos e muitos metros e começou a chorar desesperada, dizendo assim: eu não quero ver a morte do meu filho. E chorava amargamente. E aí então Deus aparece para Agar e diz: eu nunca vou desamparar você, nem o seu filho, porque eu ouço o clamor do meu povo. Eu escuto o choro dos meus filhos. Eu não desamparo os meus filhos. Então, Deus, de acordo com o texto, cria um poço de água. E Agar, então, consegue dar água ao seu filho Ismael. E Ismael se torna, então, o antecessor, o antepassado dos povos árabes. Graças ao choro de uma mãe. Você que é mãe, que está aqui, quantas vezes você já chorou por seus filhos? Quantas vezes você já dobrou os seus joelhos, dizendo: Deus, eu não sei mais o que fazer, é só o Senhor agora. Ismael, Deus ouve, Deus sempre ouve e continuará ouvindo o seu choro, o seu lamento, o seu grito de desespero. E Deus responde a você, responde a nós, como ele respondeu ao povo de Israel quando achava que tinha sido abandonado por Deus. Deus responde ao seu clamor: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Mas mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Isso é o que Deus fala como mãe por meio do profeta Isaías. E a figura da mãe é tão importante que o termo hebraico na Bíblia para designar o amor de Deus pela humanidade é uma palavra chamada hesed. E hesed, em hebraico, aponta para o calor do colo feminino abraçando um filho. Esse é o significado da palavra amor no hebraico. É o calor de um colo. Aquele calor que a criança recebe quando a mãe coloca esse seu filho no seu colo e o abraça. Esse termo que existe em hebraico é o termo que aparece no Antigo Testamento para falar sobre o amor de Deus pela humanidade. Deus é a nossa mãe por excelência. Um outro termo que a Bíblia em hebraico usa para falar sobre misericórdia tem a mesma raiz da palavra útero. Pois é, a misericórdia de Deus para com o seu povo se assemelha ao amor, à compaixão, aquele sentimento que a mãe tem pelo bebezinho que está no seu útero. Nesse Dia das Mães,
que nós possamos exaltar a figura delas. Que nós possamos sempre louvar a Deus, agradecer a Deus por cada mãe existente nesse mundo. Porque é através delas que o amor de Deus se torna conhecido. Elas muitas vezes deixaram de comer, deixaram de beber, passaram sede, passaram fome, passaram necessidade, ficaram exaustas, horas sem dormir. E quando nós mais precisávamos, elas sempre estavam lá para cuidar de nós, para demonstrar o seu amor por nós, a sua ternura, a sua compaixão, para nos aconchegar, para nos pôr no colo. E sem dúvida alguma, a maior demonstração de amor materno que Deus expressou para com a humanidade foi se despir da sua glória, da sua majestade e vir aqui morar entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus abandonou temporariamente a sua glória, se sujeitou a todas as limitações e sofrimentos de um ser humano na pessoa de Jesus, para nos alcançar, para mostrar para nós que o amor de Deus é como o amor de uma mãe, não tem limites. Que Deus nos abençoe e que Deus proteja, ampare e cuide de cada mãe existente nesse mundo.